ter certeza que esta noite não sou eu o pregador, não é a levita, não é o grupo. É o próprio Espírito Santo que vem capacitando e trabalhando aqui no nosso meio. Aqui é um culto, um local de adoração, a casa de oração. Um local que a gente vai adorar aquele Criador que tudo fez. Eu vou pedir para a amada igreja emprestar os ouvidos. Vou pedir para quem trouxe a Bíblia abrir em Juízes, capítulo 13, versículo 2. Capítulo 13, versículo 2, no livro de Juízes. O trabalhar de Deus, ele começa desde a oração, vem através do louvor, da oportunidade, e quando a gente vê o culto, ele está todo interligado. Nada é solto num culto verdadeiro. Quando a presença de Deus está na igreja, como é esta igreja aqui, o Espírito Santo usa seus vasos de uma maneira extraordinária. E eu posso dizer que eu já tenho recebido muito da parte do Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Como eu sinto a tua presença hoje aqui. Juízes 13, versículo 2. Pode estar um pouco diferente em algumas Bíblias, a minha tradução é NVI. Mas diz assim na minha: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, um anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Podem fechar as Bíblias? Qual é a promessa do anjo do Senhor neste momento aqui? Tem uma mulher estéril, esposa de Manoá, da tribo de Dan. Esta mulher não tem capacidade de dar à luz a uma criança, mas o anjo vem até ela e diz que ela terá um filho. Quem se acha aqui incapacitado de alguma coisa? Quem se acha aqui muitas vezes pequeno diante dos problemas da vida? Mas assim como essa esposa, como essa mulher dessa tribo de Dan, eu creio que Deus já está trabalhando em teu desejo. Sabe aquele desejo que Deus colocou no teu coração? Pode ter certeza, já tem um anjo do Senhor trabalhando nele. Aqui a gente está falando da mãe de Sansão, um dos juízes de Israel. A gente precisa entender que o período de juízes é um período que iniciou com Otoniel, primeiro juiz de Israel. E esse período Israel se afastava de Deus. E aí Deus levantava juízes para poder resgatar o povo de Israel. Porque no momento que Israel estava afastado de Deus, vinham invasões, vinham inimigos. E aí a gente tem a primeira lição. Quando nós começamos a nos afastar de Deus, quando a gente fica desprotegido da unção do Senhor, quando o Espírito Santo não está presente em nossas vidas, as nossas muralhas espirituais ficam desguarnecidas. E assim era no reino de Israel. Israel, toda vez que se afastava de Deus, ficava desguarnecido espiritualmente. E aí vinha aquela invasão inimiga e oprimia o povo de Deus. E aí o povo clamava por Deus, lembrava que Deus existia novamente. E Deus, através de tua misericórdia, levantava um juiz. Esse juiz liderava o povo e libertava Israel. E lá vai Israel novamente, se afasta de Deus. Quantos juízes foram levantados nesse período? Foram muitos. Gideão, Débora foi uma das juízes desse período. E aí a gente precisa refletir, igreja. Onde é que está o nosso coração nesta noite? Nosso coração está verdadeiramente com Deus ou não?
Porque o coração de Israel não estava com Deus em determinados momentos. Mas o que é que acontece, igreja? Quando a gente clama verdadeiramente, por mais que a gente esteja errando, por mais que a gente esteja no mundo, por mais que a gente tenha decepcionado a Deus, Deus, Ele ouve o nosso clamor. E assim, neste momento aqui que eu citei, Israel estava afastado novamente, e o povo clamava, sabe por quê? Porque os filisteus estavam sufocando novamente o povo de Israel. E aí Deus escolhe um homem, Sansão, para ser juiz de Israel. Sansão é escolhido por Deus antes mesmo que ele pensasse em respirar. Sansão, ele é um projeto de Deus para Israel. E ali vai o anjo do Senhor para aquela mulher que era estéril. E ali começa o trabalhar de Deus novamente. Ele fala para aquela mulher: Deus vai te dar um filho. Sabe o que é interessante na história de Sansão? Que a mãe de Sansão, ela crê. Quantas vezes o bispo entrega promessas? Quantas vezes a gente ouve Deus falar? Quantas vezes a gente vê o trabalhar de Deus nas nossas vidas e a gente não crê? Mas aquela mulher, ela crê na promessa de Deus na vida dela. E ali está uma promessa feita. Este menino, ele vai nascer. E esse menino é promessa minha. É interessante que a gente vê lá no livro de Jeremias 1:5. Antes que te formaste no teu ventre, eu te escolhi. Você acha que ele escolheu só Sansão, igreja? Você está enganado. Ele escolheu cada um que aqui está. Antes que te formasse no ventre, você já é um projeto de Deus. Eu sou um projeto de Deus. O bispo é um projeto de Deus. Quem crê aqui que Deus está na casa? Quem crê aqui que você é um projeto de Deus? Então diga assim: eu sou um projeto de Deus. Eu sou um projeto de Deus. Fale mais forte, igreja. Eu sou um projeto de Deus. Aqui uma nação de adoradores. Nenhum está aqui por acaso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer a nossa vida, a nossa saúde. Deus não quer a nossa derrota. Quem quer ver a gente mendigando, quem quer ver a gente no desemprego, quem quer ver a gente em situação muitas vezes vulnerável, é Satanás. Mas Deus, Ele não quer. E o que o pregador está falando? Que toda vez que a gente se afasta de Deus, as lutas ficam piores. Existe luta com Deus? Existe. Mas a palavra de Deus nos ensina que nos afastar de Deus não é a solução para as nossas lutas. E lá está este menino Sansão. E Sansão vem ao mundo. Sansão, com a promessa de ser juiz, ele é um voto, para ele ser concebido, um anjo do Senhor diz a essa mulher que ela tem que fazer um voto nazireu. O que é isso? Ela não poderia beber bebida alcoólica, ela não poderia tocar em mortos. O que isso significa? Que aquele que faz aquele voto nazireu, ele se santifica diante do Senhor. Para ela receber o milagre dela, o anjo exigia dela santificação diante do Senhor. Igreja, faça uma reflexão. Você que está aqui, você está pronto para se santificar diante do Senhor? Porque para você receber a sua promessa, Deus também faz as exigências dele, não é de graça. Estamos aqui na igreja, nesse trabalhar, nessa constância, congregando, buscando a nossa santificação. Fale assim: eu estou me santificando. Você crê nisso? Você está se santificando mesmo?
Você está entregando as suas finanças ao Senhor? Você está entregando a sua vida ao Senhor? Você está entregando os seus projetos ao Senhor? Se santifique, igreja. Creia na promessa de Deus na sua vida. Eu já preguei aqui. Eu digo, eu entreguei a minha vida ao Senhor e não me arrependo. Deus fez grandes coisas na minha vida. Lá atrás, quando eu passei por muitas necessidades também, quando Deus trabalhava até no gás. Enquanto o meu vizinho trocava de gás todo mês, meu gás durava 3 meses. Enquanto muitos colegas meus abasteciam o carro constantemente, o meu abastecimento durava mais. A gente não crê nos mistérios espirituais de Deus muitas vezes, mas eles existem. Existe fartura na casa do crente, existe abundância na casa do crente. Muitas vezes não é por quanto o crente ganha, mas é pelos livramentos que Deus vem dando. A multiplicação, muitas vezes não é um número, 10 mil, mas às vezes com 1000, você vê muitas pessoas vivendo muito melhores do que muitos milionários. Esta é uma promessa viva de Deus para a vida dos crentes. Esta mulher fez o voto nazireu. E também fazia parte do voto não cortar com a navalha o cabelo. Ou seja, são 3 votos que essa mulher fez e que esse menino, para seguir a promessa de Deus, deveria ter também. Na vida de Sansão, ele não poderia beber. Na vida de Sansão, ele não poderia trocar em mortos. E na vida de Sansão, ele não poderia cortar o cabelo. Para que a presença de Deus não saísse dele. O que é que a gente aprende aqui? É que a gente não deve cortar o cabelo? Não. Foi feito um voto. E quando você faz um voto diante de Deus, não quebre. É melhor que você não faça o voto. Mas se você fizer, vá até o final. Antigamente, quando eu era pequeno, meu pai dizia sempre: palavra de homem tem que sustentar. A gente perdeu hoje em dia na sociedade essa palavra. Mas acredito que todos que aqui estão são dessa geração. Uma geração em que não precisava de contrato. Se o homem batesse na mesa, dizia: eu cumpro. 2 meses depois estava cumprido. Quando o crente fizer um voto, se você sentir no coração de fazer um voto, cumpra até o final. E estamos diante de um homem aqui que talvez não vá cumprir o voto até o final. Uma das coisas que a gente entende do pecado é que Deus perdoa todos os nossos pecados, mas as consequências dos pecados, muitas vezes, a gente ainda sente. Ele pode nos livrar da consequência do pecado? Pode, mas a consequência do pecado ainda está aí e pode nos atingir. Sansão, teimoso como era, vai para a terra dos filisteus, vai para a terra inimiga. E lá na terra inimiga, numa cidade chamada Timna, ele vê uma mulher, se apaixona por aquela mulher. E era voto, era uma tradição dentro de Israel, que os homens de Israel, as mulheres de Israel se casassem com os israelitas. Não se casassem com mulheres estrangeiras, porque existem outras culturas, outros costumes. O próprio pastor Cláudio Duarte, que prega muito sobre família, fala sobre isso. Macumbeiro, case com macumbeiro. Espírita, case com espírita. E crente, case com crente. Por que isso? Porque é muito mais fácil um homem e a mulher conviver no seu lar com princípios e dogmas iguais. Imagine um lar que já tem conflitos por si só. É ou não é, bispo? Não sei se é diferente no seu, mas no meu lar tem conflitos também. Ô pastor, no seu lar tem conflito? Tem. É normal, é natural do casamento haver esses conflitos. Imagine se esses conflitos são acentuados. Por isso que sempre
orientamos. Mas Sansão, ele não ouviu essa orientação. E ele pega esta mulher como esposa. E o pai ainda fala assim: mas meu filho, não tem ninguém que você gosta aqui do seu povo? E Sansão fala: não, eu quero essa mulher. Daí você vê o temperamento forte de Sansão. Sansão é um homem que ele não quer ser contrariado em nada. Sansão é um homem que ele vive de acordo com a vontade dele. O que der na cabeça dele, ele faz. Cuidado, igreja. Nem sempre é bom ser assim. Agir por mero impulso o tempo todo. A Bíblia, as histórias da Bíblia, a gente sempre vê como reflexões para a gente. Lá vai Sansão. E Sansão resolve casar verdadeiramente com esta mulher. E pedir esta mulher em casamento. Perceba, igreja, algo impressionante. Sansão vai para uma terra inimiga. Sansão está onde? Numa terra inimiga. Ele vai até lá e volta para a terra dele. Onde é que está o coração de Sansão quando ele volta? Está no mundo. Sansão voltou, mas o coração dele continua onde? No mundo. Amada igreja, o primeiro alerta que eu faço: cuidado ao ir para o mundo, porque muitas vezes ao voltar da igreja, seu coração continua no mundo. A gente às vezes despreza o alerta dos nossos pais, dos nossos líderes espirituais, e achamos que coisas banais, essas orientações. Mas assim como Sansão, conheceu Sansão. Sansão com o leão, a presença de Deus veio sobre ele, a presença do Senhor, diz na Bíblia. E aquela presença foi tão forte que Sansão matou o leão com a própria mão. Parece uma história fictícia, mas não é. Porque quando a presença de Deus está na tua vida, coisas impossíveis se tornam possíveis. O trabalhar de Deus é muito além de nossa visão. Não trabalhe por vista, por o que você está vendo, mas trabalhe por visão futura. E este homem vai lá, toma aquela mulher e se casa. Tempos depois, Sansão vê, no caminho vê esse leão, e tinha mel sobre o leão. E ele toca. Qual era o voto nazireu? Não tocar em coisas mortas. Lá vai Sansão quebrar o primeiro voto dele. Tocou em coisa morta. Mais à frente a gente vai vendo que essa mulher, ela morre diante do conflito que Sansão teve. Os inimigos de Sansão matam a esposa de Sansão. O que foi que aconteceu até aí, igreja? Sansão quebrou o seu primeiro voto com Deus. Mas a presença de Deus continua na vida de Sansão. Sansão tragava seus inimigos de uma maneira impressionante. Ele matou milhares de filisteus. Independente, igreja, do seu caminhar, Deus ainda está presente na tua vida. Não importa se você traiu, se você entrou em pornografia, se você entrou em desobediência. Deus quer sua transformação aqui hoje. Deus quer um caminhar diferente daqui para frente. Deus ainda está presente na vida de cada um com uma promessa viva. Este homem,
ele continua a caminhada dele como juiz de Israel, protegendo Israel, destruindo os filisteus, tragando o inimigo. Este homem, ele não para na caminhada dele, mesmo sendo desobediente a Deus. Sansão, em um certo momento, chega a Gaza, capital dos filisteus, e está lá com a prostituta. E quase que Sansão é pego pelos inimigos, porque ele está na cidade inimiga. Olha o risco que esse homem corre todas as vezes, por causa de prostituição, por causa de mulheres. Quando a gente está encantado com as coisas do mundo, muitas vezes a gente não vislumbra os perigos que aquilo traz para nós. Por isso que Deus, ele tem um trabalhar muito cuidadoso com cada crente. A palavra de Deus, a revelação divina, nada mais é do que um trabalhar cuidadoso para com a tua vida. Ele sabe os desafios que você está enfrentando diariamente. Ele sabe os desafios que virão daqui a 100 anos. Ele sabe os desafios que virão daqui a 1000 anos. Por isso que a palavra de Deus continua viva. E ele está dizendo aqui, a prostituição, não. Mulherada, não. Santificação é a palavra. Qual foi o voto de Sansão? Da mãe de Sansão? Se santificar para encontrar a presença do Senhor. É orar, é mais oração, é mais dedicação. Não imaginem que o trabalhar de Deus vai ser vivo se a gente não der a nossa parte também. Deus o tempo todo, ele está nos orientando para que a gente possa dar aquilo, o melhor que a gente tem, que é o que? A nossa vida para Deus. A nossa maior doação para Deus é a nossa própria vida. Existem os 10%, existem outras leis, mas a nossa vida, o acordar, o jejuar, o orar, o almoçar e o dormir, essa é a verdadeira oração para Deus. Lá eu estava na Universal um dia e o bispo, ele falou, meu ministério começa em casa. De casa ele vem aqui para a Universal, depois ele vai para a padaria, lá está o meu ministério também, o bispo falou. E da padaria, ele vai até a academia, que ele se exercita, lá está o ministério dele também. E de lá da academia, ele chega em casa, toma banho e se dorme com o ministério dele. Mas não pense que esse ministério existe só porque ele é bispo, não. Porque a vida do crente, ela tem que ser assim. No acordar, a primazia de quem? É de Deus. Bom dia, meu Deus. No trabalho, chegue lá, a primazia de quem? É de Deus. Tome a direção, meu Deus. Livra a minha boca, livra-me do mal. Quando está no ônibus, a direção é de Deus, é Deus que está pilotando. Livra-me do assaltante, livra-me do homem sanguinário. Quando chegar em casa, a janta é de quem? É de Deus. Venha cear, Senhor. Esteja aqui comigo, ó Pai. Abra a tua casa para Deus. Abra a tua vida para Deus. Nós não consagramos a Deus apenas o domingo, mas toda a nossa vida. Sansão, ele tinha uma força impressionante. E aí eu quero que vocês entendam isso. A força de Sansão vinha de Deus. E a gente não sabe a força que a gente tem no nosso dia a dia. Eu também não sabia a força que eu tinha. Mas a presença do Senhor nos faz entender. Você quer ser empresário? Se seus vizinhos e sua família estão desestimulando, deixa eles de lado. Se é da vontade de Deus, existe aí dentro um leão, muito mais forte do que qualquer leão do mundo, assim como vocês. Não existe caminhos que Deus não ilumine para a gente chegar ao nosso objetivo. Creia que Deus, ele tem uma promessa viva na tua vida. Tem um amigo meu chamado Joales. Ele é pastor, hoje em dia. Joales era traficante. Mas existia uma promessa de Deus na vida de Joales, desde quando ele nasceu.
E Joalisson, no tráfico, ele ficava perto de uma ponte. Quem for para Sergipe, pode ir lá conhecer João Canela de Fogo. O culto pega fogo com aquele homem. E João Canela de Fogo, toda vez que via Joalisson, falava: a paz do Senhor. Ele falou: não sou nem crente, mas vai ser. Ele já profetizava na vida de Joalisson. Quando passava de novo: a paz do Senhor, varão. Ele: oh, tudo bem, João. E aquele homem continuava profetizando na vida daquele estranho, porque Joalisson era estranho para ele. A paz do Senhor, profeta. Joalisson foi para a UTI com 6 tiros no corpo. Ele tem 6 balas alojadas no corpo até hoje. E hoje em dia, sabe o que Joalisson é? Pastor. Além de pastor, ele tem a barbearia dele. Tem o dinheirinho dele. Todo mundo conhece Joalisson. Sabe o que está faltando, crente? É você ter fé, como essa mulher teve. É você profetizar a vitória na tua vida. É você chegar para o teu filho e profetizar a vitória para o teu filho. É você chegar para o teu marido e profetizar a vitória para o teu marido. Você que quer que teu marido esteja aqui, profetize: meu marido estará aqui. Você quer que teu filho saia das drogas, profetize. Porque quem é ministro de tua casa é você, mulher. Existia uma pastora que ela conhece, eu esqueci o nome dela. E ela profetizava que o marido dela iria voltar, porque Deus falou com ela. Se passou anos e anos e nada desse homem voltar. Mas a fé dela era como a fé dessa mulher. Ela disse: Deus falou comigo. Meu marido voltará e estará aqui comigo. Se passaram os anos, esse homem se casou com outra mulher. E o pessoal falando: esquece esse homem, vai viver sua vida. Mas sabe o que acontece? Quando Deus fala com o crente, o sobrenatural do crente, ele ouve a palavra de Deus, ele sabe que aquela promessa está de pé, aquela promessa vai ser cumprida. 20 anos se passaram, a esposa que estava com ele morreu de câncer. Os agires da vida, os turbilhões da vida fizeram com que ele se reencontrasse. E este homem hoje é casado com quem? Com ela. A promessa de Deus na vida daquela mulher foi cumprida. A promessa de Deus na vida de Joalisson foi cumprida. Por que não vai ser cumprida na tua vida? Quem crê aqui que Deus tem promessa na tua vida? Quem quer que Deus tem promessa na tua vida? Receba a tua promessa nesta noite. Creia em Deus verdadeiramente, com a fé inabalável. Creia que esse projeto ele vai ser restaurado, vai ser revitalizado, vai ter um reboliço, mas ele vai sair do papel. E se eu for torto como Sansão? Deus continua na presença de Sansão. Como eu falei, ele quebrou o voto com Deus, mas Deus ainda acreditava naquele. Sabe o que acontece? Sansão conhece Dalila. E os inimigos convencem a Dalila para descobrir o segredo de Sansão. E ficam ali no ouvido de Dalila. Descubra o segredo desse homem. Sabe qual era o segredo de Sansão? O que dava força a Sansão era o cabelo dele. Então ele não poderia ter o cabelo cortado. Senão aquela força que destruiu vários filisteus, que matou o leão, iria-se embora, iria se esvair. E lá está Sansão onde? Na prostituir. E está com Dalila, e só ouvindo Dalila. Daí a gente percebe um perigo do mundo.
só porque a gente se deita com aquela pessoa, só porque a gente sai com aquela pessoa, não significa que aquela pessoa é confiável. A Bíblia nos alerta isso o tempo todo. Cuidado com os teus segredos, cuidado com tua vida, cuidado com tua promessa. Mas o que acontece com Sansão? Sansão conta o segredo dele para Dalila. Ele contou o segredo dele para Dalila. Ele contou o segredo dele para aquela mulher que ele se deitou. E o que aquela mulher faz? Pega o segredo e entrega aos inimigos. Sansão tem um cabelo cortado. As forças de Sansão, elas vão embora. Sansão quebra mais um voto. E ali a presença do Senhor se afasta de Sansão. Quando os inimigos vêm pegar Sansão, Sansão se debate, achando que a força era dele, mas a força vinha de Deus. E ele não consegue mais reagir aos inimigos. Os inimigos pegam Sansão, tiram os olhos de Sansão, fazem com que ele fique cego, e fazem com que Sansão fique trabalhando para eles. Os filisteus, Sansão passa a trabalhar para os filisteus. Você entende o mistério desta mensagem? Sansão deixou o coração no mundo. Sansão se apaixonou pelo mundo. O que o mundo faz com Sansão? O mundo não trata a Sansão com dignidade. O mundo simplesmente arranca os olhos de Sansão, humilha Sansão, e agora você vai trabalhar como escravo para mim. Isso é que Satanás quer na tua vida. Satanás quer te iludir, quer te encantar, mas quando ele está sob o teu domínio, ele quer te humilhar, ele quer te esmagar. Ele não tem amor por ti, ele não tem carinho por ti, ele não tem nada de bom para te oferecer. Ele só quer, sabe o quê? A tua vida. Sansão agora está onde? Em terras inimigas. Ele se entregou plenamente ao inimigo, sendo humilhado pelo inimigo, cego, completamente cego, e trabalhando como escravo. É isso, igreja, que você quer para a sua vida? É se entregar plenamente a Satanás, que fica te encantando o tempo todo para depois te tornar escravo? Ah, não é assim não. Veja as drogas. Droga nova que chegou, K9, droga zumbi. Começa com a maconha, depois vai para um K9. A igreja fala, não use droga, não use droga, não use droga. O abençoado vai lá, vidas arruinadas por conta da prostituição. Quantos casos? Mas sabe o que eu acho muito bonito na história de Sansão? Sansão vai até a festa dos filisteus. Eles levam Sansão para humilhá-lo, lá na festa do rei Dagom. Lá estava Sansão como troféu dos filisteus. E o cabelo de Sansão já tinha voltado a crescer. E Sansão se rasga na presença do Senhor. Sansão se derrama na presença do Senhor, mesmo sendo falho. Sansão ali coloca novamente a vida aos pés do Senhor. E ele faz uma súplica ao Senhor pedindo: Deus, me dê mais uma vez aquela força que eu tinha. Me dê mais uma vez só essa força para eu destruir esses pilares aqui, destruir essa festa. Mostra quem é o Senhor. Mostra quem manda aqui na terra ainda. Sansão era o quê? Prostituto, torto. Quebrou todos os votos. Mas Deus atende ao pedido de Sansão. Ramanto indeande a rebras. Riberabassou. Não importa, igreja. Não importa, igreja.
Deus está descendo neste momento. O teu passado não importa para Deus. Se derrame neste momento na presença do Senhor. Venha se derramar na presença de Deus. Riberabassou. Eu sinto a presença forte do Senhor. Bote este projeto. Bote esse seu desejo. Não é loucura, é Deus. Um anjo já está captando isso. Coloque a tua vida no altar. É um convite. Deus não quer saber se você quebrou os votos. Deus não quer saber se você errou. Deus quer você agora. Essa é a misericórdia do Senhor Jesus. Um amor infinito. Um amor infinito. O senhor permite, minha esposa, levar mais? Vou pedir à igreja que se coloque de pé. Oh, aleluia. O homem Sansão, que teve todos os votos quebrados, que teve uma vida infeliz diante de Deus, no seu último suspiro, teve o seu desejo atendido. Ali Deus dá as forças a Sansão. Ele derruba os pilares e os filisteus sucumbem. Sabe por quê, igreja? Sabe por quê? Porque Deus é vivo na terra. Jesus, ele não morreu, ele ressuscitou. Jesus, ele está presente aqui. Não existe inimigo, não existe Satanás, não existe pombagira, não existe feitiçaria, não existe vela preta nem areia de cemitério. Não existe nada diante da presença de Deus. Ele é o leão de Judá. Ele é uma força impossível de qualquer um encarar. E ali os filisteus, eles sucumbem à presença do Senhor. Igreja, só quem sentir no coração, eu vou fazer um convite, só quem sentir no coração de se derramar na presença de Deus, por favor, vem aqui ao altar. Você que sente no coração a vontade de se derramar na presença do Senhor. Venha você que quer fazer um pedido para Deus, seja para a tua família, seja para o teu parente, seja alguém que esteja na UTI, seja alguém que esteja na droga, você que quer fazer um pedido para a tua própria vida, eu peço a ti, ó igreja, venha até aqui à frente, enquanto minha esposa louva, vem à frente. Aleluia. Você que quer se derramar na presença de Deus, você que quer escutar a presença de Deus, você que quer ouvir esse anjo sussurrar no teu ouvido e dizer, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Oh, aleluia. Você pode ser falho, mas Deus não se importa por você. Deus quer você hoje. Ele quer você hoje. É hoje que Ele quer você. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Venha ser cheio de Deus. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça,
casa, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, nosso pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, transborda. É na presença dele que ele te perdoa. Pois o bem que eu quero fazer